Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Graças a Deus, né? Iniciamos mais uma semana com as bênçãos de Deus. Creio que todos com saúde, tudo muito bem. Em casa, hoje até de você estar um pouco com uma crise alérgica, mas tudo bem, a gente consegue dar aula. Só vai ver a professora tá um pouco o tempo todo, mas assim, essa mudança de tempo no inverno me deixa um pouco assim com a rinite atacada, tá, pessoal? Como na semana passada eu falei pra vocês, a gente conversou em relação a questão da frase motivacional. E hoje eu não poderia esquecer, eu não esqueci a frase de vocês e eu trouxe uma frase de autoria própria. Porque foi eu que produzi e aí acho interessante, mas porque toda a história assim a ser ouvida, a ser contada, quando a gente para fazer uma avaliação de todos aqueles paradigmas, a gente para observar que realmente faz sentido, tá? E assim, a frase que eu trouxe para vocês foi: a educação é o ato mais nobre na formação de uma sociedade. Então, a educação é o ato mais nobre na formação de uma sociedade. Tá bom? Gente do céu, é a coisa mais linda de se ver. É a coisa mais rica. É a gente poder construir valores com jovens, adolescentes, com crianças. E a gente saber que o nosso papel é, junto com o corpo diretivo da escola, a coordenação, direção e com os pais, a gente construir valores para vocês que ainda estão se formando, já adolescentes, né? Já muitos são adolescentes e já tem uma personalidade muito forte formada, mas nada que impeça a levar uma reflexão, uma conversa, ao amor, porque nós professores, quando entramos em sala de aula, seja por meio virtual, que é o que o mundo em que vivemos hoje está permitindo, ou seja, por meio físico, em sala de aula mesmo. Mas a função é arrecadar valores, é levar muito amor para a sala de aula. Por mais que às vezes a gente precise dar uns freinhos, mas a gente leva com muito amor. E aí não tem um ato mais nobre. Então, pessoal, aproveitem esse ato de amor que se pode ser transmitido, por mais que seja virtualmente, mas que o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso amor por vocês, por cada aluno de cada turma, possa transpassar as barreiras virtuais, possa transpassar as telas dos notebooks, de celulares, de tablets, e cheguem até vocês, cheguem até o coração de vocês, toda a nossa dedicação, todo o nosso amor, em querer sempre o melhor para vocês, porque nós, professores, assim como os pais de vocês, queremos sempre o melhor de vocês. Eu sempre quero ajudar, eu sempre quero retratar, conversar, levar o assunto de uma maneira mais leve, de uma maneira mais dinâmica, mais divertida, através de um filme, do que seja, mas de uma maneira mais divertida, mais dinâmica, mais espontânea, tá? Então eu espero assim que essa segunda-feira a nossa frase, assim como a frase da semana passada, ela seja um momento que você possa parar para refletir, para fazer uma reflexão mesmo assim sobre os valores que você está levando para casa, que você está passando na escola. Será que agrada a seus pais, agrada a nós professores, ou nos desagrada? Vamos ser felizes, pessoal. Vamos estudar, ter uma educação de qualidade, ter uma disciplina. Já tudo isso vai passar, temos esperança e fé que tudo isso irá passar. E quando tudo isso passar, a gente vai ter uma lição de vida para contar. Vamos ter uma lição, porque eu vou carregar dentro de mim
todos esses meses no qual eu estou em casa, no qual a gente está trabalhando de home office, no qual a gente achava que utilizava o notebook somente para estudos, para produzir slides, e agora não. Nós utilizamos os notebooks, os celulares, para a produção de aula e para nos mostrar que somos capazes, né? Porque quantas vezes a gente achou, eu mesmo achei que não teria a gente não ia passar, não teria uma pandemia assim, pra gente passar tanto tempo dentro de casa. Eu nunca achei que a gente poderia passar por isso. Mas a gente nunca pode subestimar a ciência, nem subestimar as coisas da natureza, né? As mutações da natureza. Então, o que eu quero deixar para vocês, meu amor, é que vocês parem um pouco para refletir sobre a educação, sobre a escola, sobre os estudos em si. Todo estudo, tá, meus amores? E hoje nós vamos começar o conteúdo de vocês, tá? Falando sobre o verbo, a estrutura dos verbos, tá? Aqui na página 49, tá bom? E eu vou dizer, vejam só, assim como no âmbito geral, as classes gramaticais, elas são constituídas por palavras que elas sofrem há diversas palavras que sofrem flexões, que tem sua forma modificada, e aí com o verbo não seria diferente. A classe gramatical do verbo, ele vai se flexionar em número, tempo, pessoa, modo. Por quê? Porque ele tem a necessidade de querer receber classificações diferentes. E de acordo com essas flexões, os verbos, quando eles vão se flexionar, eles recebem várias classificações, tá? E aí, nada mais é porque o verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno, tá bom? Com o intuito de se flexionar em número, pessoa, tempo e modo. Então, são palavras e expressões que indicam estados ou fenômenos, tá bom? Se flexionando em pessoa, número, tempo e modo. E aí, diante de toda a sua formação, assim como as palavras que constituem a nossa língua portuguesa, a nossa gramática, o verbo também ele tem elementos básicos. E o seu principal elemento básico é o radical. Então, eu vou ver que é a minha estrutura básica e, em seguida, o outro elemento, que aí é o elemento dele vai determinar o número, que vai indicar que número, pessoa, tempo e modo é a sua terminação. Então, esses dois elementos, tanto o radical como a terminação, são elementos importantes para a formação do verbo. Tá bom, meus amores? E aí tem uma frase, o livro pegou a frase de Will Smith, onde ele diz: eu vendo esperança. Tá? Vender. O verbo vender, ele está no infinitivo e na segunda conjugação. Então, lembram das conjugações AR, ER e R. Tá? Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Então, quando eu digo vende, primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, vende. Sua base, sua estrutura básica é o radical, vende. Então, através do vende, eu posso formar vários outros verbos, com outras terminações. Eu posso formar outra classificação, outra flexão. Então, eu tenho a base, que é o radical, e através das terminações eu posso flexionar os verbos de maneiras diferentes, tá bom? Então, vendo, primeira pessoa do presente do indicativo, venderemos, primeira pessoa do plural do futuro do presente do indicativo, vendem, terceira pessoa do plural do presente do indicativo, e vendesseis, segunda pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo.
Então, o mesmo radical, a mesma estrutura básica, o mesmo radical, porém com várias outras terminações, e aí essas terminações passam para futuro, presente, pretérito imperfeito, subjuntivo, infinitivo, indicativo e entre outras classificações. Então, eu observo que os elementos básicos do verbo é o radical e as suas terminações, tá? Quanto à conjunção, os verbos se classificam em primeira conjugação, como eu falei, vogal temática A, e ensinar, verbos terminados com a conjunção AR. Segunda conjunção, vogal temática E, verbos terminados em ER. Terceira conjugação, vogal temática I, verbos terminados em IR. O verbo por e seus derivados pertencem à segunda conjugação. Professora, por que o verbo por e seus derivados eles pertencem à segunda conjugação? Porque na sua forma antiga ele não era por, e sim poer. Então, quando eu falo poer, eu tenho ER no final. E aí, eu ter o ER na sua terminação, ele faz parte da segunda conjugação. E aí, ele passou a ser por, mas tanto ele como seus derivados ainda pertenceram à segunda conjugação, tá? E aí vem, ele deu exemplo aqui. Uma forma verbal, como escreveríamos, apresenta os seguintes elementos estruturais. Escreve, até o V, o seu radical, tá? Então, é a estrutura básica e essencial do verbo. É vogal temática, que aí indica qual é a conjunção que o verbo pertence. Então, o escreveríamos quer dizer que o meu verbo pertence à segunda conjugação. Verbos terminados em R, tá? E aí, escrever é vogal temática. Escreve é o tema. Gente, quem é o tema? Radical mais vogal temática. A junção do radical mais a vogal temática é igual ao tema. Aí é o ria. Ele vai indicar a desinência de modo temporal. Por quê? Porque ele indica o modo e o tempo da conjugação. Indica o modo e o tempo da conjugação, tá? Desinência de número pessoal é o mos, que aí ele vai indicar a pessoa do discurso, se é primeira, segunda ou terceira pessoa no singular ou no plural. E a forma verbal, escreveríamos. Então, a desinência temporal vai indicar o tempo e o modo da conjugação. A desinência numeral vai indicar a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa, no singular ou no plural. E aí a sua forma verbal fica escreveríamos. Verbo da segunda conjugação, porque lembram que eu disse que ele é terminado em R. Olha lá a vogal temática que vai pertencer. Vai dizer qual é a conjugação que indica o verbo. Segunda conjugação no futuro do pretérito do indicativo e na primeira pessoa do plural. Então, o modo temporal, ele vai dizer qual o tempo da conjugação, qual modo. Nesse caso, futuro do pretérito do indicativo. E aí, a desinência numeral pessoal, primeira pessoa do plural. Escreveríamos. Tá bom? Então, basta a gente observar a estrutura separar quem é o radical, quem é a vogal temática, quem é o tema, quem é a desinência de modo temporal, de número pessoal, e aí forma da classificação da sua forma verbal, tá? E aí tem as desinências de números pessoais do quadro a seguir, onde diz primeira, segunda ou terceira pessoa. No singular, primeira pessoa eu, né? Escrevi, fui, falei. Segunda pessoa, tu. Isso é no caso do presente do indicativo. Tu escrevestes ou falaste. Terceira pessoa do singular, ele ou escreveu ou falou.
tá? E aí tem as suas terminações. Primeira pessoa, né? I, ui, ou, e. Segunda pessoa, tu. A terminação é este. Escreveste, falastes. Terceira pessoa no singular, ele. E aí a terminação é com u. Escreveu, falou. Aí vem o pretérito perfeito do indicativo no plural. Eu acabei de retratar os três do singular. No plural. Primeira pessoa do plural, nós. A sua terminação, mos. Então escrevemos, falamos. Segunda pessoa do plural, vós. Estes. Também escrevestes, falastes. E terceira pessoa do plural, eles. Aí escreveram, falaram. Então vejam, tem que observar as terminações das desinências de número e pessoa. E aí formar junto com o radical e a vogal temática os verbos a seguir, tá bom? Vamos lá. E aqui há uma listinha, tá, de regras e modos temporais. Vejam só, aqui nós retratamos as desinências de números pessoais e agora aqui de modos temporais. Então, no indicativo do presente, eu estudo, tu estudas, ele estuda, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. E assim, na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Tem aí a lista do indicativo do presente, indicativo pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Isso no indicativo, no subjuntivo, presente subjuntivo e assim sucessivamente. Essa é a nossa listinha, o nosso quadrinho sobre os modos temporais, tá? E as formas verbais. E agora, professora, como é que eu vou saber as formas nominais? Quando é que eu vou saber se ele é gerúndio, particípio ou infinitivo? Muito simples. Ave Maria, a coisa mais simples, tirando as conjugações, é as formas nominais. Porque no gerúndio, ele tem primeira, segunda e também terceira conjunção, tá? Então, ele também tem a terceira conjunção, assim como nas terminações. Mas aí vem, gente, as formas nominais. Quando ele é no gerúndio, ele termina em NDO. Então, os verbos terminados em NDO é no gerúndio. Quando ele é no particípio, ele termina com dó, tô ou som. Então, estudando está no gerúndio. No particípio é estudado, feito, expulso. E no infinitivo pessoal, ele vem com a terminação com R. E aí, quando ele vem na desinência R, como no exemplo estudar, ele é no infinitivo pessoal. Olha, em relação ao presente do subjuntivo, alguns verbos não seguem o modelo apresentado de variações das desinências temporais. Ele não segue aquele modelo. Eu estudo, tu estuda, ele estuda, nós estudamos, não vai. Alguns verbos não seguem, ele apresenta variações nas desinências de modos temporais. Então, dá. No presente do indicativo é eu dou, no presente do subjuntivo é de. Está. No presente do indicativo. No presente do indicativo é estou, no presente do subjuntivo esteja. E assim, alguns verbos em relação ao presente do subjuntivo, eles sofrem variações nas desinências de modos temporais, tá? No pretérito imperfeito do indicativo, presta atenção. No pretérito imperfeito do indicativo, na segunda e na terceira conjugação, a vogal temática cai. Então, se é vender, porque a vogal temática é o er, né, para representar a conjugação, ele vai ficar vendia, partir, partia. No caso do imperfeito do indicativo, na segunda e na terceira conjugação,
verbos terminados em AR e ER, em ER e IR, desculpa, verbos na segunda conjugação ER, terceira conjugação IR, eles vão, a vogal temática deles irá cair e aí ele vai se juntar para formar o pretérito imperfeito do indicativo. Então, vende mais ia, vendia. Parte mais ia, partia. E assim sucessivamente, tá? E aí também tem o quadrinho em que ele fala o pretérito imperfeito do indicativo dos verbos no quadro. Tá bom, meus amores? O futuro do presente e o futuro do pretérito do indicativo se comportam da seguinte maneira: dizer, direi, diria, fazer, fazer, farei, faria, trazer, trarei, traria. E aí são exemplos, tá? De verbos que no futuro do presente do indicativo eles têm o seguinte comportamento, a maneira seguinte de trabalhar, tá? Então hoje fica hoje você sabe o conceito, tá? Da formação do que são os verbos. Não se preocupem que a gente iremos trabalhar muito essa semana. Mas, vem aí, analise a maneira como os imperativos afirmativos e negativos são formados. Os verbos imperativos no afirmativo e negativo, eles são formados. E aí tem um quadrinho. No presente do indicativo, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. No imperativo não tem o eu, tá? Mas aí tem tu vê, ele veja, nós vejamos, vós vede, eles vejam. Presente do subjuntivo, que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. E aí no imperativo negativo também não tem o eu, mas tem tu vejas, tu não vejas, que é no negativo, está negando. No afirmativo eu digo vê, veja, vejamos. No negativo eu digo não veja, não vejas, não veja, não vejamos, não vejais, não vejam. Tá bom? Então, preste atenção que o imperativo, nem o imperativo afirmativo, nem o negativo, eles têm a primeira pessoa do singular, que é o eu. Eles não têm a primeira pessoa do singular, tá? Porque quando tiram o S, ele vai para sua forma normal da conjugação. Então tem que ter o S. E já que ele vai para a forma original da sua conjugação, no imperativo afirmativo e negativo, ele não vai ter o eu. Tá bom, meus amores? E aí, ó, no imperativo afirmativo, a segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós, derivam do presente do indicativo, ou seja, retirando o S, para a formação de palavras conjugadas no presente. Então, tu estudas, vós estudais, no presente do indicativo. No imperativo afirmativo, primeiro vem o verbo, depois vem a sua classificação. Então, vejam só. Estuda tu e estudai vós, no presente do indicativo, tá? Na terceira pessoa do singular, que é ele, a primeira pessoa do singular, nós, e a terceira pessoa do plural, eles, derivam também. Então, que ele estude, estude ele. Que nós estudemos, estudemos nós. E que eles estudem, estudem eles. Tá bom? O imperativo negativo, ele é conjugado conforme o presente do subjuntivo. Então, o que é que ele quer dizer? Conforme a conjugação do presente do subjuntivo, é que o imperativo negativo será conjugado. Então, esse foi o nosso conteúdo dos verbos, tá? E aí, para casa, nós temos a página 53, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mais dúvidas, anotem as dúvidas e recorram a mim lá no direct para tirar todas as dúvidas de vocês, tá, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Um bom dia a todos e até a nossa próxima aula.